E se eu olhar para o que eu fiz na minha vida durante as épocas mais difíceis? Isso pode ser útil a você também. Você pode olhar para si mesmo e dizer: quando eu me encontrava nas épocas mais difíceis, consegui me tirar de lá. Como eu fiz isso? Qual foi o elemento que fez a grande diferença em sua vida? Quando você deu a sua guinada? Quando você saiu de seja lá qual foi a pior parte da sua vida? Para mim, os tempos ruins começaram quando eu era apenas uma criança. Meus pais se separaram, minha mãe se afastou do meu pai e me chutou para fora. Me chutou rapidinho. Voltou para o leste. E eu estava literalmente dormindo em meu carro pensando em como sobreviver. Durante todo esse tempo eu pensava em o que eu tenho que fazer para mudar a mim mesmo, porque primeiro eu estava apenas depressivo, pensando que não havia nada que eu pudesse fazer. Eu tive uma experiência semelhante de um modo diferente. Aos 13 anos diagnosticaram um tumor em meu cérebro. O que eu digo é que sua vida inteira se transforma numa total incerteza. O que você faz para pôr as coisas em ordem? Nesse nível fundamental, eu fiz 5 coisas. E são essas 5 coisas que eu lhe convido a considerar em sua vida, para levar a si mesmo ao próximo nível e a prosperar durante as épocas difíceis, ou dar uma guinada e começar a prosperar. A primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer para dar a sua guinada é realmente assuma o controle da sua mente. Especificamente, você tem que alimentar e fortalecer a sua mente. A mente é um lugar interessante. O medo pode tomar conta desse lugar. A incerteza pode preencher todos esses pensamentos, para fazer com que você acredite que as coisas sempre serão ruins, que elas nunca darão uma virada, que nós não temos a capacidade. É a natureza das vozes interiores. Todo mundo sente isso algumas vezes. Talvez você não esteja sentindo isso agora mesmo, mas tenho certeza que há horas em que isso ocorre. Então, para controlar o seu foco, o que você faz? Bem, eu estava totalmente certo de que eu tinha um tumor. Voltando atrás, quando eu estava por mim mesmo, tentando descobrir o que fazer, eu percebi que algum modo para ter o controle da minha mente, eu tenho que alimentá-la. E se eu não alimentasse minha mente, eu estaria vivendo junto das ervas daninhas. E elas vinham me rodear. Quero dizer, hoje, tudo o que você faz é pegar seu telefone, você tem todo tipo de mensagens que lhe tomam toda a atenção. Google, notícias, CNN, qualquer um desses que você faça, está constantemente vindo até nós. Um dos meus primeiros professores, Jim Rohn, falou comigo anos atrás. Ele disse: Tony, todos os dias, você terá que manter guarda na porta da sua mente. Ele me disse, sabe, eu lhe darei uma boa lição. Pense nisso. E se o seu pior inimigo em todo o mundo vier e jogar algum açúcar em seu café, o que vai acontecer com você? Eu era apenas um garoto de 17 anos, estava apenas começando. Eu disse, como assim? Vai ficar adoçado. Ele disse, está certo. Então ele disse, e se o seu melhor amigo, com a melhor intenção do mundo, jogar uma gota de estricina em seu café, eu estaria morto. Está correto. Então lembre-se, a vida é os dois, açúcar e estricina. É melhor você montar guarda em seu café. Mantenha guarda na porta da sua mente, porque coisas serão alimentadas lá. E você começa a aceitá-las, você começa a acreditar nelas, você começa a necessitar delas. E elas tomam conta da sua vida. Minha maneira mais rápida de combatê-las, meu primeiro plano, tentando esquecer do que houve em minha vida, era ler. Eu era pobre, eu dormia em meu carro, e eu me lembro que não havia internet. Eu ia até a biblioteca e meu objetivo era alimentar a minha mente. Alimentar a mente pelo mínimo de 1 hora por dia. Algumas vezes até mais. Onde eu lia algumas biografias, e eu lia a história de alguém que se encontrava em um inacreditável tempo de dificuldade, e de como ele deu a volta. Ele me deu uma perspectiva. Eu li um livro como Você é o que você pensa. Se você ainda não leu, você deve ler, e de novo, e de novo. Você pode ler em cerca de 20 minutos. Ou eu li Em Busca de um Sentido, onde Viktor Frankl era um homem que literalmente vivia naquele tempo em Auschwitz, perdendo toda a sua família, tentando suportar aquela época e achar algum valor. Essa história infectou minha mente com algo nutritivo, algo forte. Nós somos o que comemos, nós somos o que lemos, nós somos o que damos ouvidos. Então eu alimentava minha mente, entendendo as ideias e princípios de como as pessoas deram suas guinadas na vida. Quem teve tumores, quem teve câncer. Eu fiz a mesma coisa a maior parte da minha vida. Começando aos 17 anos, eu ouvia fita cassete, e ainda hoje, estou constantemente alimentando minha mente. Eu não deixo, ou espero que uma boa ideia interrompa-me, seja ejetada na minha frente. Eu vejo uma grande ideia, eu preciso possuí-la, eu tenho que ir além. Eu preciso alimentá-la em minha mente todos os dias. Então eu fiz isso com fita cassete, fiz isso com livros, eu fiz isso literalmente fazendo repetições. De novo, de novo e de novo, com tanta intensidade, para minha mente começar a acreditar.
Então, lendo, ouvindo, alimentando sua mente é o primeiro passo para sair do lugar da incerteza e começar a ter a capacidade de prosperar em qualquer ambiente. Qual é a segunda chave? Em segundo lugar, você tem que alimentar e fortalecer o seu corpo. Por mais simples que isso pareça, se você der uma olhada em qualquer um dos meus trabalhos, você sabe que eu acredito na fisiologia em primeiro lugar. Algumas vezes, mesmo que você tente alimentar sua mente, você pode alimentá-la, mas as conversas continuam voltando. O que pode mudar essa mentalidade mais rápida que tudo é uma mudança radical em seu corpo. Uma mudança radical em sua fisiologia. Como você faz isso? Bem, pense sobre isso. Quando os tempos são de incerteza, o medo rasteja sobre ele. O que é medo? Medo é algo bastante físico. Ele te pega por inteiro. Ele realmente está lá com muita intensidade. Quando atingimos aquele nível do lado escuro da alma, quando sentimos que nada irá funcionar, então, como você dá a volta? Sim, você alimenta sua mente, mas você também tem que fazer isso com todo o seu corpo. Uma última vez, você realmente força a si mesmo quando você está em uma corrida leve ou caminhada, mas no final, você dá aquela puxada nos últimos 2 minutos, 5 minutos, qual for, para você sentir como seu coração vai explodir. Parece que vai jorrar sangue. Há muita intensidade em você. Eu sei que sou um pouco demais, mas esse é o porquê eu consigo dar a volta. Voltando atrás, quando eu estava literalmente começando a minha jornada, eu estava uns 18 quilos mais pesado do que estou agora. Eu comecei a ajustar minha mente, mas não era o suficiente. Eu tinha que ajustar meu corpo. Então eu decidi correr. Eu peguei algumas fitas cassete, há muito tempo atrás, antes dos iPods. Eu ouvi esses sons de um grupo chamado Heart. Eu nunca me esqueço. E quando eu ouvia, eu decidi correr. Eu não corria há só Deus sabe quanto tempo, por anos, e eu sentia aquele barrigão, eu me forçava ao máximo, como nunca antes, e o sangue começava a correr em mim, e era bombeado em meu cérebro, meu corpo. Então vá lá fora e perca peso, vá lá fora e se esforce. Encha-se de força através de seja lá qual for a sua motivação. Quando isso estiver dentro de você, essa força física, aquela sensação de rompimento, cada parte do seu ser começa a operar. Quando seu corpo muda, sua cabeça muda. Qual é a terceira chave? Um terceiro passo. Você tem que ter um modelo que te inspire e que lhe mostre o caminho. Uma das maiores coisas que irá mudá-lo, uma vez que você esteja mentalmente e fisicamente forte, é que você precisa acreditar. Não basta estar certo. Você tem que ter a crença de que existe um caminho, que irá levá-lo aonde você deseja ir. Seja lá o que você quiser mudar, seu corpo, sua mente, suas emoções, suas finanças, seu relacionamento, você precisa de um modelo. Por exemplo, no outubro passado, quando eu tinha apenas alguns minutos para aparecer na TV, como eu atingiria essas pessoas que pensavam que nunca reveriam suas perdas? Não apenas sendo positivo, mas mostrando a ela um exemplo real. É isso que é um modelo. Um exemplo real. Eu pensei, o melhor exemplo é contar-lhes uma história. Então, naquela época eu lhes disse, muitas ações valiam $8 e continuam valendo $8. Agora, deixe-me contar-lhes as boas notícias e as más notícias. Algumas ações de $8 agora valem $5, ou 2, ou $1. Muitas delas valem agora 75 centavos. E as pessoas assustadas diziam, isso não tem nada de positivo. E eu disse, aqui está o lado positivo. Se você estudar os padrões da história, se você olhar para o que aconteceu na época de 1930, se você olhar para o que aconteceu na época de 1970, nessas épocas já está bom. Quando o mercado teve uma enorme quebra, e na depressão dos anos 70, teve um período não muito após isso, onde houve uma grande alta. Uma ação de $8 que havia baixado para $1 ou para centavos, não voltou para $8 de imediato. Isso levou décadas. Mas uma ação de 75 centavos, que valia $8 nos anos 50 ou 60, passou de 75 centavos a $5. Literalmente em 1, 2 ou 3 meses. Aconteceu 2 vezes antes, aconteceu com o mesmo padrão. Existe um modelo para isso. Isso significa que se você for de 75 centavos a $5, é um retorno gigantesco que a maioria dos investidores não verão em toda a sua vida. E isso aconteceu em 1, 2 ou 3 meses. Você pode fazer isso acontecer de novo. Eu não sei se agora é o momento de pular dentro. Eu estou dizendo que a hora está chegando. Você tem que estudá-la. Pesquisem sobre Joe Templeton. Infelizmente eu não o conheci. É um dos maiores investidores da história. Ele se tornou um investidor, um bilionário, diga-se de passagem, começando seus investimentos com $10 mil. Como ele fez isso? Ele fez porque ele acreditava em fazer todo o seu dinheiro em tempos de máximo pessimismo. Esse foi o seu modelo. Em 1939, com a depressão a toda, ele invade a Polônia
E esse é um lugar onde tudo está indo por água abaixo. Ele pega seus $10.000 e investe tudo o que pode em ações que custavam $1. Muitas dessas ações vindas de falências. Mas o que você acha que aconteceu depois da guerra? As coisas voltam ao normal. A temporada sempre retorna. Ele se tornou um bilionário por causa desses investimentos. Ele investiu no Japão quando ninguém investia no Japão. Não havia modelo para fazer isso. Eles foram bombardeados. O país está cheio de morte e sujeira. Ele comprava coisas por centavos. Eles cresceram e ele os vendia com lucro. Se você está procurando fazer negócios de sucesso hoje, pensando como eu faço isso nessa economia apertada, olhe em volta de seu modelo. À sua volta estão fazendo isso bem. São pessoas e você tem que encontrá-las. Melhor ainda, se você anda se sentindo tipo, perdeu seu emprego, perdeu sua casa, perdeu sua renda, perdeu seu sustento, você está encarando desafios inacreditáveis. Dê uma olhada em alguém como Nick Vujicic é um nome bem difícil de pronunciar. Esse é um cara que nasceu sem nenhuma perna nem braços. Literalmente. Ele não pode se vestir, se alimentar sozinho. Ele queria morrer. Estava totalmente depressivo. Mas um dia, ele decidiu olhar de um jeito diferente para a vida. De algum modo, ele começou a fortalecer sua mente e seu corpo. E mudou seu interior o máximo que conseguiu. Agora, ele inspira pessoas em volta de todo o mundo. Crianças que acham que têm um grande problema, não têm. Por favor, vá vê-lo. Você vai ser inspirado. Você apenas precisa de um contraste algumas vezes. Não apenas modelos de como atingir o sucesso, mas também modelos de como lidarmos com nossos problemas e desafios. Então escolha um modelo que irá inspirá-lo e mostrar-lhe o caminho. E a quarta chave é: você tem que ter um planejamento. Você tem que ter ação maciça. Não se preocupe com o planejamento exato. Muitos modelos não lhe darão uma exatidão, mas tenha um plano de ação. Faça algo. Eu digo às pessoas o tempo todo: apenas se lembre do poder da ação maciça. A maior parte da vida, as pessoas não começam uma jornada porque não estão certas do que querem fazer. Querem fazer certo, querem fazer perfeito. Se você quer mudar o seu corpo, ponha-se em movimento. Não fique esperando pelo treinador perfeito, apenas vá lá fora e mova-se, coloque seus sapatos e mova-se. Vá por impulso. Apenas lembre-se, progresso produz felicidade. Se você começar a fazer progressos, mantenha-se indo, mesmo que não saia perfeito. Se não funcionar, você sabe o que fazer, apenas mude o seu projeto. Qualquer um desses mudará a sua vida. O que te levará a progredir em uma situação difícil é tomar uma ação maciça. Tente algo mais. Mude. Tente. Mova-se. Isso deve acontecer no seu tempo. Deixe-me lhe dar a quinta chave. A chave de número 5. A quinta é a mais importante de todas. Deixe-me relembrá-la. A primeira coisa que você tem que fazer é alimentar e fortalecer sua mente. Leia, ouça, alimente a mente. Tome o controle do seu foco. Fique de guarda para tudo que as pessoas dizem e foque naquilo que você deveria ouvir, no que você pode controlar, no que você pode fazer acontecer. Número 2. Alimente e fortaleça seu corpo. Lembre-se, medo e incerteza são experiências físicas. Então, o melhor para negociar com algo físico é obter físico. Mude o seu corpo, vá perder peso, vá correr. Faça algo que te deixe naquele estado. Se você veio a um dos meus seminários, você sabe exatamente o que fazer. Ter 1 hora do poder, você tem 20 minutos para progredir, para treinar seu corpo e sua mente, para se tornarem fortes outra vez. Número 3. Tenha certeza de se colocar na posição de encontrar o modelo para inspirá-lo e mostrá-lo o caminho. Talvez seja um modelo de contrastes. Acha que sua vida é dura? Encontre alguém cuja vida era ainda mais dura e deu a volta por cima. Talvez seja alguém que realmente teve sucesso, onde você possa enxergar que existe um caminho que possa dar certo. Mesmo nas maiores dificuldades, há sempre um caminho. E 4. Tenha certeza de colocar-se em ação. Tenha um plano. Tome ação maciça. E em 5º lugar, mais importante que todas elas, alimente seu espírito. Alimente e fortaleça seu espírito. E só há uma maneira de fazer isso. É encontrar aquilo pelo qual você é grato. Não se apresse. Apenas tire um momento e pense sobre em que você tem muita sorte em ter a sua vida. É um rejuvenescimento para o seu espírito quando paramos e pensamos em coisas que somos gratos. E mais importante que alimentar o espírito é dar. Encontrar uma maneira de fazer algo para alguém que está pior que você está. Por quê? De que se trata tudo isso? É sobre força, é sobre perspectiva, é sobre ação, é sobre emoção, é sobre coração. E muitas pessoas perdem a oportunidade de sentir como se sua vida fizesse a diferença. Sou um grande crente de que o motivo importa. Por que você faz algo, as pessoas podem sentir.
Pessoas podem ser céticas, podem ter seus julgamentos ou temores que lhes significam tanto, e em minha experiência, em última análise, por que você está fazendo as pessoas sentirem? Você está fazendo isso porque uma parte de você sabe que você está aqui em vida, não apenas para obter, mas para dar. Então, impacte as outras pessoas, porque elas sentem a generosidade nisso. Impacte a você mesmo, porque te lembra para que você foi feito. Para você que chegou até o final do vídeo, tenho um presente para você. Eu criei um canal Motivação com o objetivo de trazer para você o conhecimento de grandes personalidades do desenvolvimento pessoal que construíram uma carreira de sucesso em suas respectivas áreas. Mas todo mundo teve que começar de algum lugar. E hoje, você vai ter a oportunidade de ter acesso a um livro digital 100% gratuito e completo, que vai te ensinar o passo a passo para criar o seu negócio online do zero, sem que você precise largar o seu atual emprego e mesmo sem ter nenhuma experiência, onde você vai ter a liberdade de trabalhar do lugar que você quiser e com potencial exponencial para fazer dinheiro. Aproveite essa oportunidade única e baixe o livro digital gratuito através do link na descrição.